Meu nome é Luciano Alves Meira, eu sou escritor, sou professor também e cofundador da Caminhos Vida Integral, que é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento do potencial integral das pessoas e também à formação de líderes humanizados, os líderes para esse século XXI. Começa contando pra gente o que é para você espiritualidade. Interessante. Eu já tive um conceito mais religioso ligado à espiritualidade, mas nas últimas décadas o meu foco tem sido sempre o estudo através da filosofia. Eu sou formado em letras, além de trabalhar com desenvolvimento humano, gosto muito da poesia, da filosofia, dos estudos humanos de um modo geral. E eu vou ler aqui um trechinho de um livro que eu publiquei em 2017, A Segunda Simplicidade, em que eu defino essa espiritualidade, inclusive eu chamo ela de espiritualidade pós-moderna. É uma forma talvez um pouco mais livre, mais independente de se pensar a espiritualidade sem ter que atrelá-la ao passado das tradições, sem me contrapor também a essas tradições, não é isso. Mas é que eu acredito que nós precisamos de novas linguagens à medida que o mundo vai caminhando. Então eu digo que a espiritualidade pós-moderna é o termo que tem utilizado para enfatizar a necessidade de fortalecimento do espírito humano, a urgência de enriquecermos a nossa vida interior, a nossa dimensão subjetiva, aquela dimensão em que se encontra nosso verdadeiro potencial de autenticidade, de sentido, de liberdade, de contribuição, de amorosidade. Ora, se todos os sonhos humanos são passíveis de realização, por que não sonhar com o desenvolvimento espiritual de toda a humanidade? Por que não refletirmos mais sobre em que tipo de pessoa nós queremos nos tornar? Então, eu entendo a espiritualidade como um fenômeno antropológico. Estudar o ser humano é descobrir os nossos potenciais, quem nós somos e quem podemos ser. É fácil falar, por exemplo, o ser humano e a sua sexualidade. Também podemos falar o ser humano e a sua espiritualidade, sem vincular isso a uma decisão, uma escolha religiosa. Para mim, a espiritualidade tem muito a ver com a expansão da consciência. Nós nascemos com uma consciência que tem uma tendência a se fechar, a estar na defensiva, a olhar só para as suas próprias necessidades, a enxergar a realidade de forma parcial, a perceber que nós somos fragmentos de uma totalidade. À medida em que nós caminhamos na vida e se as nossas experiências são de crescimento e expansão da consciência, já há estudos inclusive em várias ciências a respeito disso, não só na psicologia, então nós vamos percebendo que nós não somos fragmentos, nós somos a totalidade, nós somos todas as coisas, mas somos expressões singulares dessa totalidade. Então, para mim, a espiritualidade é, acima de tudo, esse potencial de expansão da consciência. E Luciano, como que objetivamente nós podemos expandir as nossas consciências? Seria enfrentando, por exemplo, as angústias existenciais? Na verdade, o que ocorre é que todos nós vivemos dentro de uma angústia existencial, né? Nós todos. A filosofia, já desde Pascal, Blaise Pascal, no século XVII, já falava sobre essa inevitável angústia existencial. Isso foi se expandindo, essa discussão foi se expandindo e foi se tornando mais complexa, e no século XX o existencialismo na filosofia discutiu muito esse aspecto. Por que nós temos essa angústia? O que fazer com ela? A própria psicologia atua muito nesse âmbito e eu sempre recomendo às pessoas que procurem ajuda profissional quando estão muito angustiadas. Mas existe uma questão importante aí, que é essa da identidade. Enquanto nós nos identificamos com seres fragmentados, como eu disse antes, a nossa angústia é maior. Na medida em que nós vamos expandindo a consciência e nos sentindo mais conectados a todas as coisas, essa angústia tende a se reduzir. A forma de se fazer isso, ela depende muito de quem você é. Cada pessoa precisa encontrar a sua própria linguagem, seus próprios caminhos. Não é por acaso que a nossa empresa se chama Caminhos, porque existem muitos caminhos, né? As formas mais tradicionais falam sempre em meditação. E por quê? A meditação tem sido estudada de forma mais científica nos últimos séculos, né? Principalmente nas últimas décadas, e ficou bastante constatado que a meditação, ela sim tem um efeito de conexão entre o aspecto do córtex frontal e a amígdala cerebral, que é onde se processam as emoções.
Então, quando as pessoas meditam muito, elas aprendem a meditar e meditam com regularidade, há uma espécie de consistência, um canal neurológico mais consistente que liga esta aqui é a área da consciência executiva do cérebro, das nossas decisões, o aspecto mais racional, inclusive, da vida, com o aspecto mais emocional. Vejam, no fundo, o ser humano integral, ele não é só racional, nem só emocional, como já houve lutas aí na filosofia, né, para tentar distinguir se nos tornaríamos no futuro mais racionais ou não, né? Ou sempre seríamos impulsivos, né? E o que a ciência vem mostrando é que a integração desses vários aspectos do eu, o eu físico, o eu emocional, o eu espiritual, o eu racional, que geram uma redução da angústia da existência. Tem muito a ver também com a capacidade de elaborar sentido. As pessoas que começam a desenvolver bastante essa expansão da consciência, elas têm mais facilidade para encontrar sentido. Sentido naquilo que é pequeno, no despertar num dia de manhã e andar na natureza, o sentido de respirar, mas também o próprio sentido da existência, né? Por que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso papel dentro do cosmos? Eu estou cada vez mais convencido que o nosso papel tem muito a ver com o nosso próprio desenvolvimento. Quando nos tornamos aquilo que podemos ser, nós estamos cumprindo bem esse papel e dando cada vez mais sentido à própria existência. E Luciano, conta pra gente, por que você é apaixonado por esse tema? Na verdade, assim, eu passei por experiências muito precoces de busca existencial. Eu tinha 17 anos, era nadador, fiz parte da seleção brasileira de natação, o esporte era muito relevante para mim. Fui nadar inclusive no exterior, nos Estados Unidos, ganhei uma bolsa de estudos, estava tudo caminhando nessa direção, quando de repente eu senti uma espécie de vazio existencial. Eu vinha alcançando as minhas metas pessoais, né? Mas alguma coisa estava faltando. E nessa época então eu começo a estudar filosofia e espiritualidade. Por exemplo, um livro que foi muito importante naquela época para mim foi o Tao Te Ching, Lao Tse. E os comentários a respeito dessa obra feitos por um filósofo brasileiro chamado Humberto Roden, na época, foram muito importantes para mim. Eu comecei a rever os meus valores e a minha própria razão de ser. E de lá para cá venho sempre praticando a meditação. Até sugiro a leitura de um autor chamado Joel Goldsmith, que eu leio todas as manhãs e medito a partir dessa leitura. Essa experiência ela tem sido sempre muito importante para me fazer me sentir centrado, para me fazer me sentir mais criativo, mais livre do que eu chamaria das pressões do cotidiano. Todos nós temos que enfrentar essas pressões cotidianas, inclusive às vezes as rotinas que também são muito amarradas, né? E parece que sempre que eu respeito essa minha dimensão espiritual, eu me sinto mais livre em relação a isso. Eu posso fazer esse trabalho todo, eu posso enfrentar essas demandas sem me sentir reduzido ou, enfim, frio, né? Ao contrário, eu me sinto mais solto, mais leve, mais livre para pensar, para amar, para trabalhar, para criar, né? Então eu devo muito na minha caminhada, na minha jornada pessoal e profissional, a esse cuidado de meditar todas as manhãs, de cultivar a espiritualidade. E por isso gosto também de compartilhar quando existem oportunidades, quando existe interesse. Eu acho que esse é um assunto delicado, que as pessoas não devem ser forçadas à espiritualidade. Também não gosto muito da ideia do guru, da pessoa que se torna assim, muito especial, muito acima dos outros. Não, acho que todos nós temos uma espiritualidade, estamos vivendo um momento de democratização dessa ideia. É isso que eu gosto, acho que todos nós podemos encontrar a nossa espiritualidade, cada um da sua forma, e podemos compartilhar experiências quando quisermos, né? Quando quisermos receber ou dar esta experiência para alguém, né? Acho que é por isso que eu sou realmente apaixonado pelo assunto. E por que a espiritualidade, na concepção que você já trouxe aqui, é tão relevante nos dias atuais?
O meu livro mais recente chama-se Ser ou Não Ser. É nossa dramática encruzilhada evolutiva. Aqui, neste livro que eu escrevi em 2019, eu deixo bem claro que nós estamos numa situação social, civilizatória até diria, né? De escolher entre os aspectos mais automatizantes da vida, né? Está aí a inteligência artificial que não me deixa mentir, né? Não é difícil hoje você transformar o trabalho e a vida de uma pessoa numa espécie de algoritmo. As ferramentas para isso estão aí. A tecnologia para isso está aí. Então, muito que se escreveu sobre ficção científica no passado, dizendo que talvez, né, nós tivéssemos um mundo, uma espécie de ditadura digital, vem se tornando realidade. A gente vê que existe um enfrentamento entre duas ou mais visões de mundo nesse momento. E uma delas vai por esse caminho, que eu chamo de não ser. É o ser humano se tornando robotizado, frio, totalmente vinculado a um processo de consumo e produção sem uma criatividade e liberdade profundas. Sem subjetividade. Vejam, nós começamos falando sobre isso. A espiritualidade é a dimensão subjetiva. É o infinito interno, é o infinito que temos dentro de nós, né? Mas numa vida que é muito automatizada, nós perdemos essa dimensão. Esse é o perigo. Então é muito relevante falar agora sobre o ser, para não entrarmos no caminho do não ser. O ser é o aprofundamento dos nossos potenciais. É uma espiritualidade que está nos esperando no futuro e não aquela que veio do passado, porque eu acho que a espiritualidade do passado ela foi muito movida pelo medo, pela ideia até do medo que nós tínhamos de viver uma natureza muito cruel, né, muito dura, e o ser humano não sabendo bem quem ele é, onde ele está, o que ele deve fazer para enfrentar as dificuldades da existência. Então ele criou a sua religiosidade a partir do medo, da insegurança. Hoje nós estamos numa situação diferente. Eu acho que nós podemos criar uma espiritualidade a partir da curiosidade, a partir da criatividade, a partir das relações humanas mais interessantes, né, com mais amor, mais doação, sem medo, né, sem fazer com que isso seja uma forma de autodefesa, nem mesmo de autopreservação, no sentido de muitas religiões tomaram esse caminho de se declarar um caminho de imortalidade, como se fosse uma salvação da alma, algo nesse sentido. Eu não acho que nós precisamos dessa ideia. Nós podemos pensar mais na vida atual, neste momento, nesta existência, e viver de formas novas, criar novas opções de vida, novos modelos, inclusive modelos sociais, políticos, econômicos, que eu acho que nem surgiram ainda, nem tem nome, por isso é tão difícil falar sobre isso. A espiritualidade, neste momento, está na base dessa possibilidade criativa de aprofundar o ser para não cairmos no não ser. Luciano, na introdução do seu livro Ser ou Não Ser, que você lançou em 2019, você traz uma frase que é muito relevante para os tempos atuais, de Píndaro, do poeta da Antiguidade: torna-te quem tu és. Esse mandamento interno da frase, que é, portanto, uma pergunta, uma charada para muitos de nós, quem sou eu, tem relevância junto ao tema da espiritualidade? Sim, muito. Na verdade, nós pensamos muito em questões de personalidade. Quando a gente fala assim, quem você é? Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa um pouco mais nervosa, eu sou uma pessoa sistemática, né? Então a gente pensa muito em termos de personalidade. Existem outros estudos hoje como forças do caráter, tipos psicológicos, inteligências múltiplas, né? Tudo isso nós utilizamos, inclusive, na Caminhos para gerar autoconhecimento. Mas quando eu estou falando sobre esse torna-te quem tu és do Píndaro, tem uma dimensão maior aí, uma dimensão espiritual. Quando houve um grande debate na Grécia pré-socrática sobre o ser, nós tivemos de um lado Heráclito, de outro lado Parmênides, né? O Heráclito via o ser como um devir, como a ideia da mutação constante, nada permanece, tudo está em profunda transformação o tempo todo. Essa era a visão de Heráclito de Éfeso. E Parmênides enxergava o ser como estático, como eterno, como sem começo e sem fim.
E de certa forma eu acho que os dois estavam certos, né? Porque convive aí um paradoxo. O ser é eterno, o ser não tem começo nem fim. O ser está em todas as coisas, mas não se resume nas coisas. Ele é maior também do que todas as coisas. E ele de fato está sempre se transformando, ele nunca é o mesmo, ele é sempre novo, ao mesmo tempo que sempre é antigo. Então, o ser é para nós sempre uma experiência paradoxal. E somos o ser. Essa é a grande sacada, eu acredito, da espiritualidade pós-moderna, descobrir que a nossa identidade, sim, está equivocada. Quando nós nos identificamos com esses aspectos parciais da existência, nós nos reduzimos. Eu não sou o meu nome, eu não sou o meu corpo, eu não sou a cidade em que eu nasci, eu não sou a profissão que eu tenho, eu não sou a nacionalidade que eu tenho, eu não sou nada disso, embora tudo isso faça parte da minha experiência humana. Então eu sou um ser humano, né? Mas antes de ser um ser humano, eu sou um ser espiritual. Teilhard de Chardin que dizia isso, olha, somos seres espirituais tendo experiências humanas, não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Então somos o ser de todas as coisas se manifestando de uma forma singular, localizada. Essa localização é que são esses aspectos de onde moramos, com quem vivemos, qual a nossa cidade, enfim, nossa personalidade, nossas preferências, que time de futebol você torce, né? Nós não precisamos abrir mão de nada desses aspectos, eu diria, acidentais da existência, podemos continuar com todos eles, mas atrás disso, ou seja, ampliadamente, a nossa consciência sabe algo além, sabe da nossa profunda identidade, que é o próprio ser em manifestação. Essa experiência é altamente libertadora e é por isso que eu realmente sou um apaixonado pelo tema da espiritualidade. E qual a mensagem que você deixa ao final, Luciano, para todas essas pessoas que te escutaram até agora e que se interessaram pelo tema? Bom, a minha mensagem fica a ideia de que nós devemos procurar o autoconhecimento. O autoconhecimento ele tem muitos caminhos, como eu disse antes, mas ele tem sido negligenciado. A nossa vida é muito cheia de demandas. Muitas horas por dia, muitos dias por semana, muitas coisas a resolver. Veja a palavra coisas. E onde fica o ser? Então eu acredito que se tem uma mensagem é que as pessoas dediquem mais tempo a esse mergulho subjetivo em quem tu és. Torna-te quem tu és. Essa é a minha mensagem final, porque ao se tornar quem você resolve todas as outras questões essenciais da existência.